Naquele tempo, Maria, irmã de Lázaro, indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Estes que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas eu digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados. Sei que eu verei os benefícios de Deus na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, e espera no Senhor. Queridos, como eu disse anteriormente, hoje não é um dia triste para nós, senão que reflexivo. Hoje é o dia que a igreja celebra uma prática muito antiga, milenar, de rezar pelos mortos. E hoje convém também que a gente faça um apanhado histórico para dar sentido à celebração de hoje. A começar que, ontem dizíamos que a igreja, ela tem três etapas. Tá? A celebração de hoje pertence à etapa que celebramos ontem. A igreja é dividida em 3 etapas. A igreja militante, nós que caminhamos, nós que estamos suando a camisa, isso é a igreja militante. A igreja que está em luta. A igreja padecente, ou seja, a igreja que padece no purgatório, a igreja que já saiu desse mundo, mas não está totalmente purificada para gozar da visão de Deus. Diz o Evangelho que para contemplar Deus face a face tem que estar muito limpo. Então, foram encontrados amigos de Deus, mas com algumas imperfeições a expiar. Essa é a igreja padecente. Esses 3 estágios compõem a mesma igreja. E a celebração de ontem está unida a de hoje nesse sentido. Ontem celebrávamos os nossos irmãos que já estão na eternidade, ou seja, a igreja triunfante. Hoje celebramos a igreja padecente. A igreja que padece à espera do nosso sufrágio. Só que a gente só pode celebrar o dia de hoje se a gente entender que para a fé católica existe uma coisa crucial que nos difere, por exemplo, do argumento protestante, que é a mediação. Ou seja, na nossa fé católica, Deus, que pode tudo, inclusive pode fazer as coisas do nada, como Ele quer, Ele é Deus, mas preferiu contar com intermédios humanos, com a intermediação. Ou seja, Deus, quando quer fazer algo, quis precisar de instrumentos. Por exemplo, para que os habitantes se multiplicassem, a terra enchesse, Deus contou com a contribuição humana. Que homem e mulher se encontrassem, e aí nascesse, e aí pusessem em prática a reprodução. Crescei e multiplicai-vos. Foi uma ordem.
Então, se você está aqui, foi porque alguém contribuiu para que você estivesse aqui. Olha o intermediário aí. Tá? Então, não existe vida sem intermediação. Deus poderia ter criado o mundo sem intermediação, mas quis contar com intermediação. Deus poderia ter salvo o mundo sem ter tido o trabalho de enviar o Filho, sem morrer dessa forma cruel, horripilante, mas quis enviar o Filho. Esse Filho poderia também ter salvo o mundo sem contar com ninguém, mas quis contar com 12 pessoas. Na nossa fé, não existe salvação sem interdependência. Por que Deus quis isso? Se Ele é Deus, Ele não pode tudo? Ele pode tudo. Mas Deus quis que eu dependesse de você, para que isso gerasse o mistério da comunhão. Ah, agora tu entendeu o que é a comunhão dos santos. Tu imagina se ninguém dependesse de ninguém, gente? Não existiria salvação. Mas a partir de 1517, por que eu toco sempre nessa tecla? Por que eu sou repetitivo e o disco sempre arranha nessa parte? Para que você tenha muito claro em tua mente o que nos difere dos demais. A partir de 1517, com o nascimento do protestantismo, Deus não precisa mais de intermediação nenhuma. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, omnipotente, Ele não precisa de nada nem de ninguém. Tá, a gente comunga dessa fé também. Mas então vai cair em contradição se você afirmar isso, sabe por quê? Olha como é que o protestantismo é uma contradição. Porque se a tua salvação não depende em nada de mim, em nada, vai chegar uma hora que eu não vou poder nem orar por você mais. Por que irmão ora por irmão lá dentro? Se eu não preciso de intermediação. Então, você não precisa nem rezar por mim, porque Deus não quer que você ore por mim. Está entendendo? Se não existe intermediação, se você orando por mim ou não orando por mim, Deus não vai precisar disso, então não faz sentido que oremos uns pelos outros, por exemplo. Não faz sentido. Caiu em contradição. Caiu em contradição que eu posso te ajudar na fé, que eu possa te apadrinhar na fé, que eu possa ser responsável também pela tua fé. Caiu em contradição tudo. Caiu em contradição tudo. Tem uma hora que entra o desespero. E agora que você crê que Deus quis contar com intermediários, eu vou fazer uma volta lá atrás para você entender por que nós rezamos pelos mortos. Nós ouvimos por aí dizer que o argumento nosso é espírita. E nós católicos gostamos de cemitério, porque a gente tem a prática de falar com os mortos. Nada a ver, nada a ver isso que tu falou, nada a ver. A prática de oração pelos mortos, ela é anterior ao cristianismo, muito anterior. Tá? Ela nasce com os judeus, no século II antes de Cristo. Portanto, 2 séculos antes da vinda de Cristo. Os judeus, depois de um período de paz, tendo saído do Egito, tendo saído da Babilônia, um povo que sofreu escravo a vida inteira, depois que parecem gozar um momento de paz, o que acontece? Quem começa a reger o império nesse momento em Israel? Antíoco IV Epifânes. Foi a pior coisa que aconteceu a Israel, foi o governo desse maldito governador, tá? Chamado Antíoco IV Epifânes. Por que maldito? Porque ele chega e ele quer reger um povo monoteísta. Israel crê em um só Deus. E ele quer trazer consigo, ele é de origem helênica, tá? Ou seja, de origem grega. Ele quer incutir em Jerusalém o culto aos deuses gregos. Os gregos têm deuses para tudo, né? Você quer atravessar o mar, você tem que invocar Poseidon, Deus dos mares. Você quer encontrar o grande amor da sua vida, você tem que ir ao templo de Afrodite, a deusa do amor. Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo, Deus daquilo. E para os judeus isso é uma ofensa, porque Deus é um só. Nós herdamos dos judeus essa fé monoteísta. Então o Antíoco IV Epifânes, ele quer enfiar a goela abaixo uma religiosidade pagã. Aí os judeus viraram batatão, ficaram por conta do Saci Pererê, virado no samurai. E insurgiu-se uma guerra chamada a Guerra dos Macabeus, ou a Reforma Macabaica. Macbim, em hebraico, significa martelo. Partir para o martelo. Tá? Se você pega a tua Bíblia e lê o Antigo Testamento, você encontra 2 livros chamados Livro dos Macabeus.
esse é o contexto. Nós estamos no século II, leia os livros de Macabeus, é uma coisa linda. Aí nasce também o livro de Daniel. O livro de Daniel também nasce no período da reforma dos Macabeus. Porque os judeus partem para o braço contra o império de Antíoco IV Epifânios. Não vai chegar pouco tempo, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Viu? Para quem sabe, ler um pingo é letra. Está entendendo? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem inteligência, entenda. Os judeus tiveram que partir para o braço, para o martelo. Tá? E aí, os que morreram em prol da fé foram chamados mártires. O conceito de martírio também é anterior ao cristianismo. Martiria, testemunhas. O líder dessa guerra, dessa guerrilha, dessa revolução, chamado Judas Macabeu, o líder contemplou muitos corpos dos seus irmãos que morreram em prol da fé. Uma morte bonita, né? Nossa, quiçá nós morramos em prol da fé. Que morte bonita nós contemplamos essa semana. Morte bonita, né? Parece contraditório. Aí existe a morte bonita, sim. Essa semana contemplamos um dos nossos irmãos de fé que morreu com um terço na mão na porta da capela, rezando terço. Isso é a morte bela, é a morte pela fé. É a morte sinal. Judas Macabeu, ele contemplou os corpos dos seus irmãos que morreram na guerra, a Guerra Santa. Só que muitos desses corpos, dos irmãos que morreram lutando pela fé, tinham alguns amuletos pertencentes à religião pagã. Você imagina, eu encontro teu corpo e de repente você está com um amuleto pendurado, o amuleto de um deus grego. Aí Judas pensa o seguinte, e agora? Quero que você entenda o argumento histórico. Ele morreu pela fé, morreu amigo de Deus, né? Ontem que a gente falava sobre a amizade com Deus. Mas morreu com essa imperfeição e, portanto, não é justo que ele vá para o inferno, mas também não está apto para entrar no céu imediatamente. Então Judas Macabeu, olha o que ele faz. Ele envia a Jerusalém uma grande oferta em dinheiro e pede para que seja celebrado um culto, que todos os sacerdotes celebrem um culto, tá? Um culto em Jerusalém em expiação dos pecados dos macabeus. Aí nasce o conceito de sufrágio que nós temos hoje. Nós rezamos missa de sufrágio. O que é um sufrágio? É uma expiação dos pecados de alguém que já partiu dessa vida, tá? Sufrágio é isso. Às vezes alguém liga aqui para a secretaria e fala assim, eu quero celebrar a missa de naufrágio. Não é naufrágio, não. Naufrágio é outra coisa. É o que está acontecendo comigo, é um naufrágio. Sufrágio é a oração pelos irmãos que morreram em estado de amizade com Deus, mas tiveram as suas imperfeições. Como todos nós aqui, não estamos totalmente puros para entrar no reino dos céus. Temos os nossos, cada um tem a sua imperfeição a expiar nessa vida. E como eu disse ontem, as penas dessa vida, as tribulações, têm o poder de diminuir o nosso purgatório. Olha que beleza! Os santos souberam aproveitar isso daí. Aí nasce esse conceito de sufrágio, que nós herdamos dos judeus no século II antes de Cristo. Olha só por quanto tempo eles têm essa fé, por 2.200 anos. 2.200 anos que a gente tem essa prática. Tá bom para você? Que coisa bela quando a gente sabe a tradição da nossa igreja. Como é bom encontrar católico que sabe o que está fazendo. Nós herdamos a oração pelos mortos dos nossos irmãos judeus. A partir de agora, na gênese cristã, nós rezamos pelos nossos irmãos na certeza de que não é justo que uma pessoa que morre em estado de amizade, que teve a sua luta bonita, quanta gente a gente conhece que teve uma vida bela, uma vida bonita, mas tiveram lá suas imperfeições. Então, aí nós ofertamos a Deus, aqui você colocou o nome, algumas intenções, nós ofertamos a Deus o sacrifício máximo. Se o judeu acreditava que aquele culto dele, que nem tinha o filho ainda Jesus, já agradava a Deus, quanto mais o nosso culto, que é o próprio filho entregue ao Pai, não agradará ao Papai do céu. Então, entregamos a Deus o máximo sacrifício em expiação dos pecados
dos nossos irmãos, martiria, dos nossos irmãos que morreram em estado de martírio, que morreram com fé, que morreram na esperança da ressurreição. Então, a festa de hoje, a celebração de hoje, ela é resquício e eco dessa fé que nós herdamos. Nós temos uma certeza de vida eterna. Queridos, o que falta a esse mundo hoje é só essa consciência de que um dia você vai prestar contas a Deus, que essa vida é muito passageira, que daqui a pouquinho a gente está saindo dessa vida, falta muito pouco, minha gente, se você soubesse como falta pouco, que daqui a pouco a gente não está mais aqui, que a gente não vai levar nada, essa imundície que a gente está vendo ao nosso redor, política, social, essa imundície de vício, essa promiscuidade toda, é só uma coisa, esquecer de vida eterna. Mas, padre, como é que é uma prova de que existe essa vida eterna, se ela é invisível, se ela é metafísica, é transcendente, eu não consigo? A prova concreta de que nós nascemos para a vida eterna, a prova mais contundente, é como a gente não se satisfaz com uma coisa só. Eu quero uma coisa hoje, daqui a pouco surge algo melhor do que isso e eu quero aquilo. Hoje você tinha uma geladeira. Amanhã vai surgir a geladeira que dá água gelada na porta. Você nem precisa abrir mais. Tu já quer aquela. Não é a verdade? Teu marido não briga contigo por causa disso? Aí daqui a pouco surge a geladeira que não só dá água, dá gelo também na porta. Tu já quer essa. Não é verdade? Aí tu fala, teu marido, amor, precisamos de uma geladeira. Aí ele quer te pendurar no varal por causa disso, não é verdade? Daqui a pouco surge uma geladeira que entra na internet, que tem Wi-Fi, Bluetooth. Tu já quer essa. Por que nada preenche aqui, gente? A gente não está satisfeito com nada. Eu quero uma coisa, depois eu quero outra. Isso é uma das primeiras provas de que a gente nasceu para algo muito maior. Aliás, eu cito para você o autor da grande obra russa, Os Irmãos Karamazov. Já ouviu falar em Dostoiévski? Já ouviu? Dostoiévski disse: no coração do homem há um vazio. Há um vazio tão grande aqui, mas tão grande, que só Deus cabe nesse vazio. Bonito, não é? No teu coração tem um vazio. Há um vazio no coração do homem. No coração do homem há um vazio no coração do homem. O que cabe nesse vazio? Nada. Tu coloca coisa, coisa cai. Tu coloca pessoas, pessoas caem. Tu coloca isso, cai. É igual, não sei se você já brincou daquela pecinha de criança que a gente bota assim, coraçãozinho, encaixa no coraçãozinho, estrelinha, encaixa ali, as peças vão se encaixando. Mas nosso coração não encaixa nada. A gente coloca e cai em meio ao vão. Só Deus cabe nesse vazio. Outra prova de que esse mundo é passageiro e que existe uma realidade transcendente, que é superior e que é eterna, é como eu sinto saudade de você, por exemplo. Já notou como a gente sente saudade? Quantas pessoas passaram pela minha vida e não estão mais visivelmente aqui e agora? Eu não posso tocá-las. Não aqui, mas eu posso tocá-las de outra forma. Maria Teresa disse: a presença mais pobre é a presença física. Mulher inteligente, né? E eu sinto por elas saudade. A saudade é um desejo de coisas eternas. Está entendendo? Bom, materialmente há uma prova também de uma coisa eterna. Olha só como é que a internet, por exemplo, uma coisa interessante. Uma vez uma psicóloga me questionou uma coisa verdadeira, verdadeiríssima, veríssima. A internet é outra prova de que existe algo não tocável, ou tocável em todo lugar, e presente em todo momento ao mesmo tempo. Quem pode pegar a internet? Ela é abstrata. Eu acesso aqui e acesso do outro lado do mundo ao mesmo tempo. E eu posso conectar-me a ela. E ela é o quê? Eu não sei o que ela é. Ela é uma força, ela é uma energia, ela é uma... A internet é o quê? O que é? Eu não sei. É uma dinamis, é uma força, é uma... O que ela é? Que eu me conecto a ela... E eu posso estar conectado a você que está do outro lado do meridiano de Greenwich.
Esse é um conceito de vida eterna. Está entendendo? Existe algo além, queridos. E hoje nessa missa nós pedimos ao Papai do Céu que nos recorde que um dia, olha aqui esse dedinho aqui, ó, um dia prestaremos contas a Deus da maior empresa que Ele nos deu, e que a hora de amar, a hora de se reconciliar, a hora de gozar a vida, de ver que existem coisas mais importantes para nós, é agora. Vai acabar o tempo, e aí entra o remorso, viu? Cito para você uma outra pensadora que me gusta muito, Anne Frank. Anne Frank dizia: o cemitério tem muitas flores. Sabe por quê? Sabe por que todo mundo leva flor para o cemitério? Porque remorso é maior do que gratidão. Hora de dar flor é agora, gente. Hora de dar flor é agora. É agora é hora de dar rosas. Agora é hora de amar, agora é hora de fazer coraçãozinho, dizer te amo. É preciso deixar as pessoas que amamos sempre com uma palavra carinhosa, disse Shakespeare, porque pode ser que amanhã não tenha mais essa pessoa. Entendendo? Todos nós, um dia estaremos, todos nós, aqui do lado da minha casa, constantemente eu me recordo que existe vida eterna. Aliás, morar nessa casa paroquial é uma bênção para mim. Para muitos é motivo de desespero, de azar, de assombração, que a Anabelle um dia vai aparecer, que morar do lado do cemitério deve ser azar, tem que bater na madeira. Não, querido, é uma bênção. São os melhores vizinhos, para começar, pessoas de paz, eles não escutam funk, e depois eles me recordam dia e noite que amanhã é a minha vez. Pensar em morte não desespera, não. Pensar em morte dignifica a vida. Francisco de Assis andava com um crânio na mão. Se tu vê uma imagem de São Francisco de Assis com um crânio, não se assuste. É a meditação da morte. Ele dizia: morte, minha irmã, morte. Porque se eu tenho consciência que falta pouco de eu sair dessa vida, e eu respeitava mais você, não te julgaria, não ia querer briga, ia querer ficar em paz, ia viver uma vida digna, ia ser alguém melhor, ia ser alguém mais bom. Se eu tivesse certeza de vida eterna, a gente viveria melhor. Se os homens se recordassem que falta pouco para eles saírem daqui, ia ser tudo diferente, gente. Por isso nós pensamos em morte. E não celebramos essa morte, viu? Hoje é o dia que celebramos vida. Aliás, em nenhum momento a liturgia da palavra falou em morte. Falou em vida. Quem celebra a morte são os pagãos. Há 2 dias atrás, os pagãos celebravam Halloween. Isso é celebração de morte. Isso é morte. É uma sátira à festa de Todos os Santos, né? Os pagãos celebravam satirizando e escarnecendo da festa de Todos os Santos. All Hallowed Even, né? Ou seja, a festa de Todos os Santos, a noite de Todos os Santos, foi apocopada no inglês arcaico Halloween. Então, como os católicos celebravam vida, a santidade, o desejo e a possibilidade de se parecer com ele, os pagãos celebravam mortes, pintavam de mortos, se vestiam de bruxa, de demônio, de capeta, de vampiro, de não sei o que, para celebrar a morte. Isso é celebração de morte. E eles estão aí brincando dessas coisas, pensando que isso é coisa inocente. Mal sabem eles que estão satirizando o cristianismo, rindo e escarnecendo a nossa cara. Nós cremos na vida eterna. E se eu fosse você, pensava um pouquinho mais em vida eterna no teu dia, viu? Se você trabalhasse pensando em vida eterna, jamais você ia botar a mão naquilo que não é teu. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Se você é um homem bem casado e pensasse em vida eterna, jamais você olharia para aquela que não é tua, que um dia você vai prestar contas a Deus. Se eu sou sacerdote e creio na vida eterna, jamais eu vou pensar numa vida dupla, porque eu creio na vida eterna, vou prestar contas a Deus. Pensar em vida eterna e em morte não desespera o tempo e a vida, senão que dá valor e dignidade à vida. Entendendo? Então eu queria rezar com você hoje,
Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Vamos ficar para a gente rezar isso? Eu queria que você pedisse ao Papai do Céu assim: me dá certeza, Senhor, da vida eterna, me dá mais recordação da vida eterna. Eu queria viver assim 24 horas pensando na vida eterna. Os santos pensavam isso. Os santos não eram homens desesperados, sabiam que em breve ia estar fora desse tempo e do espaço. Eles foram as pessoas melhores que existiram, pessoas boas. Se eu sei que esse tempo é curto, então eu vou começar a amar você como se o amanhã não existisse. Se eu sei que daqui a pouco é minha vez de descer ao pó da terra, então eu vou começar a respeitar você. Está vendo como é que você não precisa de consciência de vida eterna? Feche os olhinhos e reza assim comigo. Por sobre as nuvens existe um lindo céu. Por sobre as nuvens existe um lindo céu. Maravilhoso céu. Maravilhoso céu. Morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono. Existe um trono, Cujo rei está assentado. Cujo rei está sentado À direita de Deus. À direita de Deus. Céu, lindo céu, canta igreja. Céu, Tá bonito. lindo céu, é o lugar onde eu quero viver. Pra sempre. Pra sempre. Vai ser pra sempre. Céu, lindo céu, de bons anjos. Eu cantarei. Eu cantarei, adorando ao Senhor. Os orientais, sabe o que eles falam? A vida é como um jogo de xadrez. O jogo de xadrez existe. O cavalo, o peão, a rainha, o bispo. Cada um tem um tamanho, cada um uma medida, cada um uma importância, cada um tem um ofício, cada um tem uma função. Cada um anda diferente do outro e pode uma jogada diferente do outro. Um é mais importante, outro é menos importante. Mas ao final da partida, ao final do jogo, todos são recolhidos dentro do mesmo tabuleiro. São os indianos que falam isso. Bonito, né? Está em comunhão com o nosso pensamento. Um dia todos nós vamos para Campa. E esse corpite aqui, ó, aparência, vaidade, um dia vira pó. Mas tem algo a mais. E isso eu vou levar dessa vida. Isso aqui tudo fica aqui, tudo fica aqui, tudo fica aqui. E é o que nós pedimos a Deus hoje. A reflexão. Hoje a gente tem que viver diferente, né? Hoje é um dia que a gente dorme mais reflexivo. É quando a gente mete no tempo a eternidade. A eternidade entra no tempo. E nós refletimos vida eterna. Viver com mais honestidade, viu? O dinheiro que eu roubo é dinheiro amaldiçoado e eu não levo dessa vida. Levo nada. Céu.
esse credo. Creio em Deus Pai,